Então, pessoal do Exatas Sem Medo, vamos falar agora sobre raciocínio lógico na nossa aulinha de hoje, a negação do ou, que é a negação da disjunção inclusiva. Qual é a ideia da negação que você precisa entender na lógica? Negar é mudar o valor lógico. O que é verdadeiro se torna-se falso e o que é falso se torna-se verdadeiro. Só que a negação dentro do processo lógico, ela tem uma situação interessante. Por quê? Eu preciso observar, primeiro, se a minha proposição ela é simples ou se ela é composta. Sendo ela composta, ou seja, utilizando um conectivo, ou, e, o se então, o se e somente se, ou, aí eu tenho que observar qual é a regra. Então, cada operador tem uma regrinha. Ah, eu não entendi lógica. Não é que você não entendeu a lógica proposicional, é que você não decorou. Enquanto você não compreender que a lógica proposicional, que é o tema de hoje aqui, negação do ou, são regras e fórmulas que eu preciso decorar, aceitar e ser feliz, porque não é como eu imagino a negação, mas como a regra diz. E é isso que eu vou trabalhar com vocês na nossa aulinha de hoje. Então tem aí a nossa fórmula, e é interessante pontuar isso aqui com vocês, porque sempre que eu quero negar uma proposição composta, eu preciso colocar ela dentro do parêntese. Porque aí eu estou negando a proposição P, o Vzinho representa o ou, que é a nossa disjunção inclusiva, tá? O ou aqui vou colocar, ou, e aí que é a segunda proposição. Esse símbolo significa dizer o e. Se você não sabe, Vzinho para baixo é a conjunção. Pode ser o e, pode ser também escrito utilizando mais, tanto como, porém, e assim vai. E aí nega as duas situações. Então, qual é a regra? Quando eu quero negar o ou, aí lembra disso. Eu vou negar a primeira proposição, vou colocar o conectivo da conjunção, pode ser o e, pode ser o mais, pode ser um tanto como, e aí eu vou negar depois a segunda proposição. Então essa é a ideia do processo. Vou negar a primeira, vou colocar o conectivo da conjunção e, o mais, o tanto como, e terceiro, negar a segunda proposição, ok? Essa é a ideia do processo. Então vamos lá. Eu quero negar essa frase. Estou dizendo assim, ó, negue, ele vai utilizar a palavra negação ou mude o valor. São as duas formas que ele vai trabalhar isso em prova. Então essa aqui é a minha primeira proposição. Vou chamar de letra P, pode ser qualquer letra. O ou é o nosso Vzinho. E aqui é a nossa segunda proposição. Posso escolher qualquer letra diferente da primeira, porque as frases são diferentes. Então tem que ser uma segunda letra. Aí você lembra, qual é a regra do ou? Eu nego a primeira, coloco e nego a segunda. Então, para informar a pessoa que eu estou negando essa proposição A, aí eu coloco o tio. Esse tio, ou pode ser também esse símbolozinho da cantoneira, pode ser utilizado também. Então, quando esse símbolo aparece antes da letra, significa dizer que a proposição sofreu uma negação. Então, Salvador tem praia, aí eu vou negar essa proposição simples, que é Salvador não tem praia. Vou colocar o não. Vou trocar o ou pelo e. E aí Santos, aí aqui tem um não. Santos não tem praia. O que, que eu faço? Para negar, nesse caso, eu tiro o não. E aí vai ficar e Santos tem praia. Então, olha que coisinha legal aí. Santos tem praia na situação. E aí, só alegria no processo. Beleza? Vamos lá? Aí, de novo, primeira proposição, segunda proposição. Cuidado que esse é um caso especial do todo. Sempre que eu quero negar o todo, que é o quantificador universal, a regra diz, você vai trocar o universal pelo existencial, que é o algum, existe ou pelo menos um. Vou fazer essa troca e nego a frase. Então, ó, tio, para informar que estou negando a proposição B, o todo é o algum, ou existe ou pelo menos um, algum x não é y, o ou vai virar o e aí João não é, vou colocar o não é baiano. E aí realizei a minha
negação na situação. E aí, só alegria, troca o ou pelo e, lembra disso, e nega as duas proposições. Vamos ver isso em prova? Então, ó, como é que ele vai cobrar isso em prova? A negação, então você já descobriu a palavrinha-chave, já sabe que você vai ter que negar. Qual é o passo 2 da história? Eu vou observar se a proposição é simples ou composta. Nesse caso, deixa eu colocar aqui o nosso marca-texto, ela é uma proposição composta no conectivo ou. Então lembra? É regra. Para negar o ou, nego a primeira, coloco o e nego a segunda. Quem é a primeira proposição? Estudo. Então vai ficar como? Não estudo. E não jogo videogame. Não estudo e não jogo videogame. Não estudo e não jogo videogame. E aí a letra C vai ser a nossa resposta aí correta. Beleza? Então aquela aulinha especial para vocês, pontual. E agora é só praticar. Para vocês aumentarem ainda mais o conhecimento, tem o meu projeto aí de Exatas Sem Medo, que são os cursos de raciocínio lógico do zero, matemática do zero, sensacionais. Então é só ir no link aí embaixo e conhecer esses cursos que estão liberados para você. Então, aproveite e se inscreve no canal. Forte abraço e